Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Celebramos hoje a solenidade de São Pedro e São Paulo, do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É questão central reconhecer Jesus, dizer quem ele é. É questão central porque, historicamente, há um ser humano, um cidadão do povo de Israel, que veio de Nazaré e que pregou o reino de Deus. Tantos fizeram isso, tantos pregam, tantos ensinam, tantos realizam tantas coisas. E, no entanto, isso não distingue essas pessoas do modo como Jesus se distinguia. Reconhecer quem é Jesus é a questão fundamental. É o que faz alguém ser cristão. Não basta gostar dele. Não basta achar que ele tem ideias interessantes. Não basta achar que ele foi um grande herói, muito corajoso. Enfim, não basta admirá-lo, nem ser fã dele. O que qualifica alguém como cristão é a afirmação de fé a respeito dele. É isso que nós encontramos neste diálogo de Jesus com os discípulos. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? João Batista, um profeta, o grande profeta do Novo Testamento. Jeremias, alguns dos profetas. Enfim, todos pensamentos bons a respeito de Jesus. Todas essas indicações ou essas identificações não são negativas. Então, o povo diz muita coisa boa de Jesus, até os nossos dias. Mas isso não faz destas pessoas cristãos. A base de tudo está em reconhecer o que Pedro diz. Então, quando Jesus pergunta, e vós quem dizeis que eu sou? Pedro fala em nome da comunidade para dizer: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. O Messias é uma qualificação muito própria do povo de Israel. O Messias era o enviado, o ungido que Israel esperava para realizar o projeto de Deus ali, naquele povo. Mas essa distinção, o Filho do Deus vivo, esta é uma distinção que atinge a todos os povos de todos os tempos. Ele era o Filho de Deus. É isso que faz alguém ser cristão.
As religiões se voltam para Deus e tem sempre um profeta. Por exemplo, é o que diz na escritura dos muçulmanos. Alá é Deus e Maomé é seu profeta. De Jesus se diz diferentemente disso. Jesus não é só o profeta, não é só o Messias, não é só o ungido, o esperado, o enviado, não é só o filósofo, não é só o mestre, não é só o idealista, não é só o herói, não é só o pensador, não é apenas aquela pessoa boa que fez tantas coisas humanitárias. Para os cristãos, Jesus é o próprio Deus, é o Filho de Deus. E Jesus diz que esta é a fé que fundamenta a igreja. Esta fé, esta confissão de fé que nós dizemos, confissão quer dizer afirmar a fé, professar a fé. Esta confissão de fé é a pedra sobre a qual a igreja é construída. E Pedro é a pedra que, nas mãos de Jesus, vai para onde ele envia. Então, a fé de Pedro é este fundamento. E é este o fundamento do cristianismo. É o que nos faz cristãos. É claro que essa linguagem não é totalmente acessível a todo mundo que queira apenas falar de humanidade. É por isso que Jesus então diz para Pedro: feliz és tu, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Então, se eu penso que posso convencer os outros a serem cristãos apenas com o meu discurso, apenas com a minha teologia, com a minha linguagem eloquente, com os meus argumentos inteligentes, estou muito enganado. Porque a questão é de fé. E fé é uma escolha. Eu posso apresentar Jesus e fazer com que as pessoas fiquem verdadeiramente admiradas por ele. E isso não as torna cristãs. Somente se elas derem um passo na direção da fé. Ele é o Filho de Deus. Isso ninguém pode provar. Isso é uma verdadeira afirmação de fé. É por isso que o nome de Jesus é instrumentalizado para tantas coisas. Às vezes a gente vê pessoas que pregam religiões que não têm nada a ver com o cristianismo, mas usam o nome de Jesus. Às vezes a gente encontra pessoas que têm práticas ideológicas que podem ter alguma semelhança até com Jesus no que diz respeito à sua missão junto dos pobres e tudo mais, mas isso não significa que se identifica essas ideologias com o cristianismo. Outros vivem num estado de coisas em que eles pensam as palavras de Jesus que podem solidificar o seu próprio discurso. Nós temos governos que usam o nome de Deus, políticos, pessoas de todos os campos, até do comércio, que usam o nome de Deus. Dentro das próprias religiões, nós vemos o nome de Jesus sendo instrumentalizado. A gente pode fazer uma religião que é feita de reino da terra, usando o nome de Jesus e o reino dos céus. E aí a gente precisa ver se os valores do reino de Deus estão presentes nesta comunidade, nestas pessoas que pregam, ou se é apenas o nome de Jesus. O fato de eu colocar o uniforme de uma instituição não me faz membro dela.
O fato de eu usar um crachá não me faz membro dela. É necessário que haja um engajamento. E é por isso, então, que esta pergunta, ou estas perguntas que Jesus faz, elas se dirigem às pessoas, os seus discípulos, sobre as opiniões diversas, primeiro. Mas depois ela chega, o diálogo de Jesus chega a questionar o engajamento pessoal. Quem é Jesus para mim? Não adianta ficar dizendo que ele mudou a história da humanidade, que ele salvou o mundo. É preciso ser capaz de dizer que ele mudou a minha história, que ele é meu Salvador, que ele é um meu Deus. E naturalmente eu estou aqui, vai repercutir na minha maneira de pensar, na minha maneira de agir. Se Jesus é o Filho de Deus, sua palavra é norma, seu agir também é norma. Quem quer que pregue divisão, ódio, vingança, violência, não se engaja neste papel de discípulo de Jesus. É uma resposta de fé que tem repercussão na vida. Por isso é necessário que cada um de nós, para além de saber o que os outros dizem sobre Jesus, sejamos capazes de dizer o que ele é para nós. Rezemos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.